Professora, é uma honra estar aqui com a senhora hoje. Você é jovem, mas eu vou chamá-la de senhora pela distinção acadêmica, pelo protagonismo no meio científico, na capacidade de colocar questões tão complexas e difíceis para a maioria de nós brasileiros e que, através da senhora, soa claro, soa objetivo. Eu enumerei algumas perguntas, mas a minha função hoje aqui é ser escada das questões que a senhora acha importante denunciar para a compreensão dessa terrível mazela que é o racismo no Brasil. Eu vou começar perguntando em tom provocador, se me permite. Há no Brasil muita gente que considera o seguinte: na verdade, não existe a desigualdade racial, existiria a desigualdade social. E diz que a questão é a distância que separa ricos e pobres e tudo que vem daí. Eu já li, já ouvi, já decodifiquei boa parte do conteúdo que emerge do teu saber, da tua linha de raciocínio. Mas eu queria te ouvir em relação àqueles que acham que não existe racismo no Brasil. Por favor. Bom, primeiro eu quero agradecer o convite, sou uma profunda admiradora do seu trabalho, acompanho já há muito tempo, então é um grande prazer e uma honra estar aqui tendo essa conversa. Bom, acho que é uma excelente pergunta, né? Porque ainda as pessoas têm dificuldade de entender como o racismo opera no Brasil. Então, a gente tem, por exemplo, geralmente as pessoas entendem só o racismo individual, né? Quando uma pessoa negra sofre algum tipo de ataque, uma pessoa famosa sofre ataques nas redes sociais, por exemplo. As pessoas se indignam e restringem o combate ao racismo ali somente ao repúdio moral, sem entender o seu funcionamento como um sistema. Então, eu sempre parto desse princípio. É fundamental a gente conhecer as origens sociais das desigualdades, entender como elas foram historicamente sendo construídas. E aí, se a gente olhar para o nosso país, que é um país que teve mais de 3 séculos de escravidão negra, isso significa dizer que durante quase 4 séculos, foram 350 e tantos anos, pessoas negras eram tratadas como mercadoria. Elas trabalhavam forçadamente para construir as riquezas desse país sem ter acesso a essas riquezas. Então, imagina, durante mais de 3 séculos, povos trabalhando sem ter direito a remuneração, sem ter direito a direitos, na verdade. Então, o Brasil foi construído assim durante quase 4 séculos. A gente tem aí, a abolição foi promulgada em 1888, a gente tem mais tempo, enquanto nação, de escravidão do que de não escravidão. Então, não reconhecer esse impacto na construção da nossa sociedade é um tanto complexo. E o problema foi o pós-abolição também, né, em que não existiram políticas de reparação para a população negra que trabalhou durante mais de 3 séculos aqui no Brasil. Então, você tem, no processo de industrialização do Brasil, que a gente chama, a incentiva da vinda dos imigrantes europeus para o Brasil, e, claro, vieram muitos em condições difíceis, tendo que trabalhar, mas já não vieram como escravizados, é uma condição radicalmente diferente. E vieram para ocupar os postos de trabalho. A população negra não recebeu nenhum tipo de políticas, de política pública ou de mecanismos para, de fato, se incluir a sociedade brasileira. Aí você tem dispositivos legais, como a Constituição do Império de 1824, em que dizia que somente cidadãos livres poderiam estudar no Brasil e negros libertos desde que eles tivessem rendas. Mas quem tinha rendas em 1824, mesmo sendo negros libertos? A gente tem um outro dispositivo legal, que foi a Lei de Terras de 1850, que determinou que a partir daquele momento só teria direito a terras no Brasil quem pudesse comprar terras do Estado. Quem podia comprar terras em 1850, que ainda era um período escravocrata. Então a gente vai entendendo como essas desigualdades foram sendo criadas, aí a gente não consegue entender o nosso passado, presente sem olhar para o nosso passado. Então, se hoje a população negra no Brasil é a maioria da população que vive nas periferias, que são a base da pirâmide social, que passa aí por uma série de violações de direitos, a gente precisa entender onde, como que começou
quais medidas foram tomadas e quais medidas não foram tomadas, porque as medidas que não foram tomadas perpetuaram ciclos de exclusão. Então, se a gente tem as mulheres negras no período escravocrata trabalhando forçadamente, no pós-abolição, como não existiram nenhum tipo de políticas, elas saem do trabalho forçado, na escravidão, para o trabalho doméstico. Tem uma relação direta no Brasil entre escravidão e trabalho doméstico. Não à toa que até hoje, por volta de quase 7 milhões de mulheres negras são empregadas domésticas, porque não existiram aí políticas para romper com esses ciclos de exclusão. Então, eu começaria dizendo isso, a importância da gente conhecer o nosso histórico, a importância de conhecer a origem social das desigualdades para entender que, claro, ninguém está negando que não existe pessoas brancas pobres. Que não existem pessoas de outras etnias que são pobres. Não é isso que a gente está negando, a desigualdade de classe. O que a gente está dizendo é que no Brasil não tem como pensar classe sem pensar raça, que essa discussão está conectada, porque a população negra no Brasil é a maior população, tem 56%, e o Brasil é o país que tem a maior população negra do mundo, fora da África, só ficando atrás da Nigéria. Então, entender isso é entender como o racismo estrutura as relações sociais, criando essas desigualdades. Professora, no seu livro Pequeno Manual Antirracista, a senhora sugere que a gente precisa, antes de mais nada, ter exatamente informação e consciência desse processo histórico. Mas eu queria entender a sua visão do que seja antirracista dentro daquela máxima da Angela Davis, que você conhece bem, prefaciou o livro dela aqui no Brasil. Não basta ser contra o racismo, é preciso ser antirracista. Defina, por favor, o que é ser antirracista. Como é que isso se resolve na prática? Perfeito. Essa frase da Angela Davis é muito importante porque ela nos convoca à ação. Porque muitas vezes as pessoas paralisam no diagnóstico e, bom, o que eu posso fazer diante de tudo isso? Ou elas acreditam que não é o papel delas, né? Muitas vezes eu escuto as pessoas dizendo, olha, parabéns pela sua luta. Eu falo, bom, deveria ser nossa luta. Porque o racismo é um problema que diz respeito a toda a sociedade brasileira e é fundamental que as pessoas brancas entendam a sua responsabilidade política nessa luta. Porque senão também pode cair na culpa, né? Que muitas vezes as pessoas falam, eu tenho culpa de tudo que aconteceu, só que a culpa ela nos leva à inércia, a responsabilidade nos leva à ação. Então, por isso que eu começo no Pequeno Manual Antirracista, o primeiro capítulo é Informe-se sobre Racismo, porque a empatia ela é uma construção intelectual. Porque quando a gente lê, conhece uma realidade, entende por que certas realidades funcionam daquela forma, a construção intelectual ela vai orientar a nossa prática. Né? Então, não tem como a gente não trabalhar aí com teoria e prática, entender essa ligação direta. E aí, quando eu entendo, bom, que o Brasil é um país extremamente racista, isso significa que pessoas negras não têm as mesmas oportunidades de acesso que pessoas brancas, e eu sou uma pessoa branca, eu vou começar a questionar os meus espaços. Eu vou começar a desnaturalizar os lugares, porque isso também é um grande problema, a naturalização dos lugares sociais. Das pessoas brancas estarem em ambientes somente com pessoas brancas, num país de maioria negra, e não questionar o porquê disso. Ou as pessoas negras naquele espaço, sempre num lugar de subalternidade, e isso ser naturalizado, não ser questionado. Então, se você é empregador, quais são as políticas que existem na sua empresa para que haja, de fato, inclusão de pessoas negras ou de outros lugares sociais? Se você é educador, você está trabalhando esses temas na sala de aula, você conhece a Lei 10.639, foi uma lei muito importante de 2003, que alterou a Lei de Diretrizes e Bases da Educação para incluir a história africana e afro-brasileira nas escolas. Né? Se você é gestor, como que você está fazendo a aplicação dessa lei no município ou no estado? Importância da gente cobrar o poder público para que essa lei seja maior implementada. Alguns municípios implementam, mas como não é uma lei que prevê sanção, fica muito a cargo, às vezes, das vontades políticas aí dos governantes. Mas os pais, por exemplo, podem ir até a escola e questionar a escola, coordenação pedagógica, se estão trabalhando com essa lei, porque isso é fundamental contar a história pela perspectiva da população negra. A educação ela vai formar a nossa visão de mundo. E se a gente vai para uma escola em que só contam uma história a partir da perspectiva de que negros são escravos, ponto,
e Princesa Isabel foi a grande redentora, que foi a escola que eu estudei, que me ensinou isso. E não contam que existiram revoltas, quilombos, resistência. A gente nunca restitui de humanidade os sujeitos negros, sempre os vê no lugar da vítima de opressão, mas não de sujeitos de resistência, sujeitos que elaboraram o mundo. Então, é muito importante a gente trabalhar com a educação, que é fundamental, né, trabalhar com essa perspectiva da educação, mas também os professores acadêmicos, né, eu estudei filosofia, e isso significou estudar somente o pensamento de homens brancos europeus, as autoras que eu estudei, eu tive que buscar por fora, questionar os seus currículos mesmo, olhar para a sua bibliografia. Se mulheres elaboram o mundo, pessoas negras elaboram o mundo, por que essas elaborações de mundo não estão presentes? É necessário questionar o racismo epistêmico também, que invisibiliza aí uma série de produções fundamentais para a gente pensar as sociedades como um todo. Então, acho que ser antirracista é, primeiro, construção intelectual, se informar, porque isso vai orientar a nossa prática, e entender que é um lugar incômodo mesmo, né? A Melinha Telles, no livro dela, Breve História sobre Feminismo no Brasil, ela diz que ser feminista é assumir uma postura incômoda. E no Pequeno Manual eu falo, ser antirracista também. Então, às vezes você vai ser o chato, às vezes você fala, olha, isso não é piada, isso é racismo, isso ofende as pessoas. De repente você vai ser aquela pessoa que dentro do seu círculo vai se tornar uma pessoa chata, mas eu sempre falo que é melhor ser chato do que ser omisso, né? A omissão, ela faz com que a gente contribua na perpetuação aí de uma série de violências. Professora, muito rapidamente, eu tenho várias perguntas, mas eu não poderia deixar de incluir aqui uma do René Silva, que é do Voz das Comunidades, do Alemão. Outro dia eu conversei com ele exatamente sobre essa questão. Ele está muito feliz da gente estar conversando aqui, está acompanhando o papo, e ele manifestou na conversa que tivemos o desejo de que as escolas, públicas ou privadas, abrissem espaço formalmente. Eu perguntei para ele, mas Genê, como seria isso? Ele falou, não, se for o caso, é uma disciplina que deixe muito claro a questão histórica do racismo. Quando a senhora defende esse posicionamento, ser antirracista é dizer, peraí, eu estou na escola cercado de gente branca, ou eu sou branco e estou cercado na escola de gente branca e estou percebendo que aqui há uma assimetria na abordagem de fatos que não estão me formando um cidadão antenado com a realidade do meu país. Qual é o caminho disso além da contestação? De forma pragmática, é uma disciplina formalmente instituída ou é a abordagem pedagógica em outros termos das questões que a senhora está colocando aqui? Como é que a gente parte para o ataque? Perfeito. Bom, a Lei 10.639, ela prevê esse ensino de maneira transversal em todas as disciplinas. Não só, por exemplo, em história, contar a história da escravidão, mas também em geografia, né? Porque muitas vezes a gente não aprende sobre o continente africano, as pessoas acham que a África é um país, né? E não um continente com 55 países. É você trabalhar em língua portuguesa, trazendo autores negros. A Lei 10.639, na lei mesmo, ali está previsto que é para ser trabalhado de modo transversal. Mas, Então, professora, desculpa interrompê-la, vale o mesmo para os conteúdos transversais da área ambiental, que é aquela que eu tenho particularmente muita afinidade. E eu me lembro de uma frase do Tim Maia que dizia o seguinte, tudo é tudo, nada é nada. Eu não sei bem o que essa frase significa, mas quando a gente diz são conteúdos que devem ser abordados de A a Z por todos os professores de forma bem, eu diria, dosada, harmônica. Mas isso acontece por aí? Porque na área ambiental não consigo ver a tradução desses parâmetros curriculares do MEC na veia. Então, essa é a questão, é que não... Eu entendo que o René traz, mas eu entendo que o que está previsto na lei que não é cumprido, não que seja, eu penso que é o ideal, porque tem que ser trabalhado em todas as disciplinas, senão a gente vai acreditar que falar de racismo é só falar em história o período da escravidão. A gente não vai entender que falar de racismo também é discutir economia, também é discutir, por exemplo, se as mulheres negras são as que mais sentem o peso proporcionalmente dos impostos, como é que a gente não discute isso? Então a gente acha que discutir racismo é algo específico, é nesse sentido que eu estou dizendo. E discutir racismo não é algo específico, que tem que ser colocado somente na semana em novembro, no 20 de novembro. Discutir racismo tem que ser algo que permeie em todos os espaços. Então, se eu vou, por exemplo, discutir
na filosofia, eu tenho que trazer autoras que estão pensando nesse debate, eu tenho que trazer essas vozes para dentro do espaço. Se eu vou discutir economia, se eu vou discutir qualquer assunto, é nesse sentido que eu falo. Senão a gente, mais uma vez, acredita que é um tema que a gente trata de vez em quando na verdade é um tema que tem que ser tratado, quando eu digo transversal, mesmo, tem que ser em todas as disciplinas, mas para isso exige cursos para os professores. Eu participei de formação de professores, quando fui secretária adjunta de Direitos Humanos em 2016, em São Paulo, em parceria com a Secretaria de Igualdade Racial, havia ali formação dos professores da rede pública municipal. Porque não basta dizer, tem a lei pronta para professores que foram formados naquela escola. Então, o poder público precisa se responsabilizar por isso. E a gente fez formações para milhares de professores. Além de ter elaborado um material didático baseado naquela obra monumental da Unesco sobre a África para distribuir nas escolas. É disso que eu estou falando. Precisa, de fato, existir esse compromisso do poder público. É que, infelizmente, a gente sabe que ele não existe. O que o René diz e pede, o que eu acredito que é importante e necessário, já existe. A questão ele não é implementado como deveria. Mas eu penso que, para além da gente falar desses temas que precisa falar em história, em geografia, a gente precisa entender que quem estuda matemática também precisa. Quem estuda tecnologia também precisa. Senão a gente relega mais uma vez, não, isso é coisa para o pessoal das humanas. A gente que é de exatas não tem nada a ver com isso. Quando a sociedade foi estruturada dessa maneira. Então, tem sim que aprender em todos os espaços. Né? Então, infelizmente, a lei não é implementada como deveria, mas as pessoas que pensaram a lei, a relatora da lei, a professora a doutora Petronila Beatriz, que foi importantíssima, a professora Azoilda Trindade, tantas educadoras que lutaram para que essa lei fosse implementada, os movimentos negros no Brasil, né, que lutaram para que essa lei fosse implementada em 2003, já previa que fosse assim. A questão é que não funciona como deveria. Professora, vamos falar de outro livro da senhora, Lugar de Fala. Eu confesso que eu engoli seco, entendendo como a senhora estruturou esse pensamento muito lógico, muito bem fundamentado, sobre o que seria, por exemplo, o meu lugar de fala, que eu seria o homem branco heterossexual rico. Eu engoli seco e eu reconheci esse lugar de fala. E aí eu vou fazer uma outra costura. Queria ouvi-la sobre isso. Se o branco tem ou não lugar de fala para falar de racismo. E já emendo aqui com um trechinho do que foi dito pelo Silvio Almeida, na brilhante participação no Roda Viva, segunda-feira, na TV Cultura, quando num dado momento ele falou: sem os brancos não é possível superar o racismo. Então, explica para a gente, por favor, o que seria o lugar de fala dos brancos no combate urgente, necessário, ético contra o racismo estrutural. O lugar de fala gerou algumas polêmicas, né? Sobretudo nas redes sociais. E eu ficava, gente, não é nada disso, leia um livro. Porque como a recepção por parte de algumas pessoas, óbvio, é a percepção do incômodo. E discutir lugar de fala é discutir poder. Então, o lugar de fala não é o que cada um pode falar. O que, infelizmente, acabou ficando isso. Você não pode falar isso porque não é o seu lugar de fala. Então, as pessoas acham que ou é interdito ou desculpa para não se responsabilizar. Não é nenhum nem outro. Pensar lugar de fala é simplesmente, primeiramente, quer dizer, questionar, refutar um interdito que já está posto. Porque se não existisse interdito, por que na filosofia eu só estudei homens brancos europeus? Uhum. Por que na história eu só estudei homens brancos? Já tem um interdito que está posto. Então, eu só estudei homens brancos porque eles são mais inteligentes, geniais, ou porque existe uma sociedade estruturada em desigualdades que não permite que mulheres e pessoas negras tenham as mesmas oportunidades. Isso é discutir lugar de fala, desvelar os processos históricos que criam uma hegemonia. Né? E essa hegemonia não pode ser naturalizada, ela precisa ser entendida como construída socialmente. Então, quando eu chego nos espaços acadêmicos
e não tem Lélia Gonzalez ali para eu estudar, não tem Sueli Carneiro, não tem Akili Mbembe, não tem uma Clovis Moura, uma série de autores negros, Abdias do Nascimento importantes, isso significa que já tem um interdito. Então, a gente vai discutir lugar de fala a partir do lugar social. Do lugar social das pessoas brancas, elas vêm de um lugar social que foi construído historicamente na base da opressão de outros grupos, que faz com que elas tenham ali uma série de oportunidades, porque o privilégio social ele gera o privilégio epistêmico. E as pessoas negras, falando de mulheres negras, por exemplo, a gente parte de um lugar social onde as oportunidades para nós são restringidas, a gente tem menos oportunidades de acesso. Consequentemente, as nossas produções, as nossas vozes, as nossas visões de mundo. Então, é disso que a gente está falando. O lugar de fala, a primeira coisa é desnaturalizar essa hegemonia. É desnaturalizar que não é uma hierarquia que foi sendo construída. E segundo, aí isso quer dizer que todo mundo tem um lugar de fala, porque todo mundo está localizado socialmente. É um debate, sobretudo, em relação ao locus social. Então, todos estão localizados. Então, as pessoas brancas que estão localizadas nesse lugar, de quem historicamente foram beneficiadas, elas têm o dever, inclusive, de falar dessas questões, de se informar sobre racismo, de entender como isso impacta a nossa sociedade, se vivemos em relações sociais, relações raciais, se tem um grupo sendo discriminado, existe um grupo que discrimina, e é fundamental que o grupo que discrimina reflita sobre isso. Então, discutir lugar de fala não é discutir o que se fala, a gente está aí desnaturalizando de onde se fala. Para a gente não cair, por exemplo, no argumento de que, bom, não tem pessoas negras em determinados espaços porque elas não se esforçam. Aí a gente vai recorrer à meritocracia em vez de entender como tudo isso foi construído. Então, todo mundo tem. Então, é muito importante que, inclusive, as pessoas brancas questionem o que é branquitude. Como diz Grada Quilomba, discutir branquitude como metáfora do poder. A gente tem toda uma tradição de critical whiteness, branquitude crítica na Alemanha, nos Estados Unidos, aqui no Brasil tem alguns autores brancos discutindo isso, e é fundamental que discutam, porque aí vai entender a importância de se responsabilizar, né? Se é gestor, pensando políticas públicas importantes para as populações negras, indígenas no Brasil, se é professor, se é educador, se é pai, se é mãe, como ele vai construir ali a educação para os seus filhos. Então é fundamental esse papel, mas ele passa necessariamente por entender esses processos históricos e por entender como o racismo foi construído, né? Professor, eu queria muito saber a sua opinião sobre o que parece ser uma tendência de demolir estátuas, trocar nomes de ruas e difamar quem até então tinha um passado um tanto velado ou perdoado, de posicionamentos hoje tidos como em favor da escravidão, em favor da supremacia branca ou em favor de atos abomináveis aos olhos de quem está no século XXI e entende perfeitamente tudo que a senhora tem falado aqui. Eu vou mais longe, eu queria também, dentro dessa perspectiva que eu poderia chamar de revisionista, aonde fica, por exemplo, a literatura ou autores como Monteiro Lobato, que passou anos atrás por uma polêmica envolvendo uma outra contextualização de seus escritos para crianças, em obras recomendadas para alunos em escolas públicas ou privadas, onde passava um tanto despercebido discursos ou diálogos aonde ficava explicitada uma visão que hoje claramente seria entendida, penso eu, como racista. Qual é o pensamento da senhora em relação a esse problema das estátuas, placas de rua com nome de pessoas que hoje estão sendo execradas e autores do passado que passaram a ser questionados? Bom, o primeiro ponto é entender que ninguém é intocável. Acho que é importante isso. A gente não pode se furtar ao debate, né, ao questionamento dessas obras, porque impedir o debate é algo totalmente anticientífico, antifilosófico. A gente precisa debater, por mais que a gente goste, tenha carinho por determinados autores, às vezes as pessoas ficam bravas, vocês estão questionando os autores que eu amo.
Tem a questão afetiva e a gente entende, mas a gente não pode tratar nenhum autor como intocável. Segundo ponto, bom, o Benjamin, né, Walter Benjamin, em tese sobre o conceito de história, e eu gosto muito desse autor, e ele vai dizer que a história é contada pelo ponto de vista dos vencedores. Né? Se a gente não contar a história a contrapelo, ele dizia, pela perspectiva dos vencidos, os vencedores nunca cessarão de vencer. Claro que está falando no contexto do povo judeu, mas que a gente pode pensar no contexto também das populações negras no Brasil. E, de fato, se a gente que tipo de mensagem que a gente passa para a sociedade quando a gente tem uma estátua do Borba Gato aqui em São Paulo que assassinou pessoas negras e indígenas? Então a gente está dizendo que a gente tem que louvar assassinos de pessoas negras e indígenas. Uma coisa é estudar o Borba Gato nos livros de história, precisa ser estudado, ou se tiver contextualizado dentro de um museu. Isso tem que acontecer, a gente precisa contar a história até para não repeti-la, né? E o Brasil, infelizmente, trabalha numa lógica diferente, né? Apaga para vamos fingir que isso não aconteceu. Então, se a gente não questiona o porquê que a gente tem uma estátua do Borba Gato, a gente está louvando assassinos. Então, é essa mensagem que a gente está passando para a nossa sociedade. Então, a gente tem que questionar que tipo de mensagem, como diz brilhantemente o professor Renato Nogueira, eu postei até recentemente um vídeo dele falando sobre isso, que tipo de mensagem a gente quer passar para uma sociedade de fato comprometida com práticas antirracistas. Quando eu fui secretária adjunta, de novo, na Secretaria de Direitos Humanos, tinha uma coordenação de Direito e Memória. E nessa gestão, né, do Haddad, algumas ruas mudaram os nomes, a gente tirou ali o túnel, né, virou o túnel João Goulart. E é importante isso, porque a gente tem aí figuras tão importantes que lutaram pela liberdade, pessoas tão importantes que lutaram para que, de fato, as pessoas tivessem oportunidades, e muitas vezes as pessoas são invisibilizadas. E as pessoas que são visibilizadas são as pessoas que, ao contrário, contribuíram para essas exclusões. Então, eu sou super a favor que não existam essas estátuas, tem que ser contextualizada a história dessas pessoas no museu. A gente não tem uma estátua do Hitler, seria um grande absurdo ter uma estátua de Hitler. Por que a gente permite que tenha estátua de genocidas, que foram genocidas com pessoas negras e indígenas? Precisa questionar essas questões. Agora, do Monteiro Lobato, é complexo, é um debate que não tem ponto pacífico, mas eu penso que, primeiro, é debater isso e penso que a gente não pode entregar certas obras para crianças muito pequenas que estão construindo as suas subjetividades. Porque elas vão ler aquela literatura e vão enxergar as pessoas negras com tamanha desumanidade, e isso vai construir a subjetividade dessa criança. Eu acho que esses livros do Monteiro Lobato podem e devem ser discutidos entre os educadores, ou numa idade em que a condição cognitiva ali da criança seja melhor para entender aquelas questões. Agora, eu tenho uma filha de 15 anos, eu não daria um livro para ela quando ela tinha 6 anos, que já era uma leitora fluente, em que ela ia enxergar pessoas como ela de uma maneira totalmente desumanizada. Então, para crianças pequenas, eu acho que não deve haver. Eu acho que a gente, não é que, na minha opinião, que necessariamente precisa se retirar os livros de circulação. Eles precisam ser problematizados e precisam ser contextualizados. É impressionante ouvindo a senhora. Estou me lembrando que aqui no Rio de Janeiro, particularmente na região onde eu moro, o que tem, assim, no Rio de Janeiro inteiro, a predominância de placas de rua de homens, invariavelmente, em boa parte dos casos, militares e heróis da Guerra do Paraguai. É impressionante. Que é uma guerra também que foi contada de um jeito que a gente tem muitas controvérsias envolvendo, eu diria, um gesto absolutamente não humanitário, uma guerra com interesses escusos e que determinou também em relação a negros Assassinato. injustiças. Agora, eu vou reproduzir aqui, se me permite, uma pergunta da minha mulher. Aqui em casa todo mundo é fã da senhora, só tem mulher. É Cláudia, Larissa e Raquel. A Cláudia pergunta o seguinte, professora: qual é o espaço das reivindicações específicas das mulheres negras no movimento feminista, tradicionalmente liderado por mulheres brancas de classe média e alta, segundo a Cláudia? Qual seria a sua opinião sobre isso? Boa pergunta, Cláudia, porque quando a gente discute feminismo negro, as pessoas também pensam que é
separar, né? Ah, lá vem elas de novo separar. Quando, na verdade, o feminismo negro ele vem para ampliar. Historicamente, né, dentro das teorias feministas hegemônicas ou do movimento feminista hegemônico, se universalizou a categoria gênero, né? Então, ao dizer somos todas mulheres, sem marcar que essas mulheres eram diferentes entre si, partiam de lugares diferentes, criou-se uma ideia de que, na verdade, essa universalização dizia respeito a mulheres brancas de classe média. Então, quando no movimento, na década de 70, as mulheres dizem nós queremos o direito ao trabalho, na verdade, elas queriam direito ao trabalho reconhecido socialmente, porque mulheres negras já vieram para cá trabalhando e continuaram trabalhando no pós-abolição como empregadas domésticas. Então, aí tem aí as diferenças por conta dessa universalização. Então, a gente não pode negar que é necessário pensar as várias possibilidades de ser mulher. Porque senão, mais uma vez, muitas mulheres do movimento feminista hegemônico vai acreditar que o movimento feminista é ter os mesmos direitos dos homens brancos, mas continuar reproduzindo opressões contra os grupos. As feministas negras, elas são pioneiras em refutar essa visão universal de mulher, de dizer somos várias mulheres, partimos de vários lugares. Então, nós precisamos pensar mecanismos de enfrentamento a todas essas opressões. Então, lá em 1841, quando Virginia Woolf fez aquele discurso e ficou famoso, e eu não sou uma mulher, um discurso que ela fez na Convenção dos Direitos das Mulheres em Ohio, justamente questionando, ela olhava a realidade das mulheres que estavam ali, mulheres do movimento sufragista, falando da realidade delas, ela falava a partir da realidade daquelas mulheres e questionava, e eu não sou uma mulher? Uma parte do discurso ela diz assim, aquele homem ali diz que é preciso sempre ceder o melhor lugar para a mulher, ajudá-la a atravessar um lamaçal. Ela diz, ninguém nunca me cede o lugar ou me ajuda a atravessar um lamaçal. E eu não sou uma mulher, parei 15 filhos, a maioria deles foi vendida como escravos, e quando manifestei a minha dor de mãe, ninguém a não ser Jesus me ouviu. E eu não sou uma mulher. Por mais que nós não a entendamos como feminista, ela foi muito importante para muitas feministas negras. A própria Bell Hooks, o primeiro livro da Bell Hooks se chama Eu Não Sou Uma Mulher, em 1981, para questionar isso. A gente não pode, nos nossos movimentos sociais, reproduzir o discurso do poder de hierarquizar vidas ou de eleger quais sujeitos serão representados. E, historicamente, no movimento feminista hegemônico, isso aconteceu, não levando em consideração a realidade de mulheres negras, indígenas, pobres, mulheres lésbicas. Então, é entender como as opressões estruturais funcionam. Se racismo é estrutural, sexismo, capitalismo, a opressão de classe estrutura a sociedade. Se a gente não pensa, se a gente luta contra o machismo, mas não pensa nessas outras dimensões, a gente está reforçando a mesma estrutura, porque para nós feministas negras não tem como pensar essas opressões de modo separado. Então, eu penso que não é nem as reivindicações específicas, eu penso que é necessário nós ampliarmos o nosso olhar do que é o movimento feminista. Que isso significa entender que nós precisamos enfrentar, ter um olhar interseccional das opressões, entendendo que como os sujeitos que são atravessados por diversas identidades, qual é a realidade desses sujeitos, e entender que é necessário criarmos enfrentamentos a todas essas violências. Porque se existem mulheres negras, o movimento feminista necessariamente precisa ser antirracista. Se existem mulheres lésbicas, o movimento feminista necessariamente precisa ser anti-LGBTfóbico e assim por diante. Senão, mais uma vez, a gente está elegendo qual é o sujeito que tem que ser representado e hierarquizando aqueles que são atravessados por outras identidades. Professora, explica para a gente o que seria o colorismo. Quer dizer, aonde nesse debate sobre o combate ao racismo a gente vai entender a questão das gradações de cor? Como é que é isso? Bom, esse é um debate muito importante. A gente, pela coleção Femininos Plurais que eu coordeno, é o próximo título que vai sair esse ano. Provavelmente em novembro a gente vai publicar a Alessandra Devuski, que é uma brilhante professora que está escrevendo, porque no Brasil o racismo ele é muito mais pelo fenótipo, não pelo genótipo, como nos Estados Unidos, one drop, tem uma gota de sangue negro é negro. No Brasil, por mais que você tenha pai negro, por exemplo, mãe branca, mas você aparente ser branco, você vai ser tratado como branco, independente do seu pai ser negro. Isso é a maneira como você é visto. Uhum. Então, infelizmente, o colorismo é uma lógica que foi pensada aí por
senhores de engenho, por pessoas racistas, para criar divisões entre as pessoas negras. Então, os de pele mais clara iam trabalhar dentro da casa, os de pele mais escura iam trabalhar nas lavouras. E aí, mas ambos eram escravizados. Então, o que estava na lavoura, às vezes, podia entender que o outro estava sendo privilegiado, mas não estava. O outro podia internalizar que ele não era tão igual quanto o outro. Então, cria ali uma série de divisões que foram pensadas por esse sistema e que nós não podemos reproduzir entre nós. Então, eu penso que, primeiro, eu não concordo com essa visão que muita gente do movimento tem de não reconhecer a negritude das pessoas negras de pele mais clara. Eu acho que a gente não ganha nada com isso, reproduzindo essas divisões. Porém, as pessoas negras de pele mais clara precisam entender que elas têm algumas vantagens sociais em relação às pessoas negras de pele escura. Não são privilégios, porque elas são negras, elas não são brancas para ter privilégios, são vantagens sociais que acabam existindo. A gente pode olhar no meio cinematográfico, na mídia, sempre são as mulheres, sobretudo as mulheres negras, né? Alice Walker, autora de Cor Púrpura, foi a primeira pessoa a falar de colorismo, assim, de maneira mais ampla, assim como Toni Morrison também fala nos seus livros. Então, se você olhar as mulheres que são tidas como bonitas ou como as que estão mais em destaque na mídia, geralmente são mulheres negras de pele mais clara, isso não é culpa delas. A questão é que existe esse sistema que cria essas divisões. A gente precisa questionar esse sistema. Mas, enquanto comunidade negra, precisamos entender que somos diversos, precisamos entender as nossas diferenças para não reproduzi-las intracomunidade, que eu acho que é fundamental, né? Mas a gente resolve pelo diálogo, de novo. Discordo dessa visão, dessa briga, que gera uma gritaria generalizada que não gera reflexão nenhuma, né? Mas entender esses mecanismos, como eles funcionam, mas entender que eu, por exemplo, que sempre fui negra, ou utilizando um termo do Kabengele Munanga, sou uma negra indisfarçável, eu sofro aí uma série de violências que muitas vezes negros que são mais disfarçáveis não vão sofrer. Isso precisa ser entendido. E eu, como uma negra indisfarçável, também preciso entender a realidade dessas pessoas negras de pele clara, que também são negras, e que eu não posso negar a ancestralidade nela, até porque negro, sobretudo, é uma questão política, do que politicamente estamos fazendo e contribuindo e nos conscientizando pelo enfrentamento ao racismo. Como é que está sendo, durante um certo período, estar à frente de uma rede social com quase 14 milhões de pessoas? Esse gesto muito interessante, bonito e me parece, posso estar enganado, sem precedentes, do ator Paulo Gustavo, que simplesmente lhe ofertou a gestão plena dessa rede social dele. E eu estou vendo que a senhora tem usado com muita destreza, porque você é craque na comunicação em rede social. Então tem o cartoon, tem o vídeo tem lá seus 6 minutos, 7 minutos, introduzindo o tema, recomendando livros, etc. Eu quero saber se a senhora tem a percepção de que apenas e tão somente esse gesto, e o Paulo Gustavo chegou a declarar, olha, eu sei que o meu público tem de tudo, eu vi o papo de vocês. Ele falou, inclusive racistas. Ele com plena consciência disso. 14 milhões quase, tem de tudo para todos os gostos. Como é que a senhora percebe essa possibilidade de dizer o que a senhora vem dizendo, compartilhar o que a senhora vem estudando, da forma como vem fazendo, para essa rede, acelerar processo na direção de novas percepções, novas disposições, quebrando tabus e permitindo que as pessoas tenham outros conceitos ou menos preconceitos. A senhora já percebeu alguma mudança ou está cedo para dizer? Eu acho que é cedo ainda para dizer, mas primeiro o Paulo Gustavo, achei uma ação incrível, que depois inspirou outros atores e atrizes também a fazer isso, mas ele me deu durante um mês, né? E aí
eu penso os temas, isso que eu gosto, acho que é importante falar para as pessoas, nada é colocado lá a esmo, eu sento, penso, bom, vamos falar disso, e aí o pessoal da equipe de design, não, vamos fazer um design assim, inspirado na arte tal, tudo é muito pensado com muito carinho, porque eu acho que é muito importante a gente ter a questão da didática, é algo que já eu penso como fundamental, em todas as minhas obras está presente, porque é fundamental que a gente crie esse tipo de pontes e de diálogo com as pessoas, porque nem todo mundo é como, sei lá, o presidente do país hoje, né? Essa pessoa que, enfim. Tem pessoas que não sabem de coisas, às vezes que reproduzem coisas porque não sabem de fato e querem saber. Né? Então, tem que fazer essa distinção. Tem gente que vai continuar lá, e aí essas pessoas a gente nem perde tempo. Mas, de fato, tem ali um bolo ali da população que, quando entende, fala, nossa, eu não sabia de tal coisa. Então, eu acho importante ter esse diálogo. E o Paulo ele foi muito sagaz nessa atitude, porque eu estou dialogando com um público que eu não dialogaria. Né? 14 milhões de pessoas de diversos tipos, e eu acompanho ali depois os comentários, várias pessoas dizendo que vão procurar os livros, que não, que passou a entender a questão, que começou a enxergar essa questão como importante. Então, assim, eu geralmente tenho uma postura de não olhar para quem não está gostando, para quem está falando que é mimimi. Há uns anos atrás eu ficava muito brava com esse tipo de situação, e a Grada Quilomba me ensinou algo em 2016, né, essa grande autora e uma das maiores que a gente tem. Ela falou: por que você está olhando para vozes do passado? As vozes do passado têm que ficar onde estão, no passado. Dialogue com quem quer discutir o presente para pensar um novo futuro. Direcione a sua energia para o lugar certo. E aquilo mudou a minha visão de mundo. Então, eu ali com o Paulo Gustavo, eu quero dialogar com as pessoas que querem dialogar, porque para ter diálogo eu falo, você escuta. Se você não quer escutar, não há nada que eu possa fazer. Mas entendendo que tem essas pessoas. E ele abrir por um mês a página dele, sem se preocupar se vai perder seguidores ou não, porque é importante dizer. As pessoas, como assim? Um mês falando esse assunto? E ele simplesmente deixou, e eu estou ali gerindo, posto o que eu quero, não há nenhum tipo de sanção de nada. Ele falou: você vai postar o que você quiser, e realmente eu estou postando o que eu quero, então entende o lugar de fala com uma postura ética. Né? Eu vou ceder aqui o espaço para que você possa dialogar, e não só dialogar, também visibilizar, né, autores e autoras importantes que têm aí trabalhos importantes. Então eu vejo isso como dialogar com as pessoas de fato que querem dialogar, porque eu acho que é fundamental, porque aí isso vai levar ela a outras pessoas, que levam a outras pessoas. Esse trabalho ele é contínuo, e esse tipo de exercício eu penso como fundamental. Professora, a senhora tem alguma explicação para o fato da gente estar vendo tamanha onda, tamanha reverberação internacional, me parece, de uma forma singular, a partir da brutalidade do assassinato do Sr. Floyd por um policial branco nos Estados Unidos? Não foi a primeira vez que um policial branco nos Estados Unidos impõe tamanha violência contra um cidadão negro. Também não seria a primeira vez que isso reverbera em alguma ordem de grandeza fora dos Estados Unidos. Mas a senhora tem alguma explicação para o fato disso ter acontecido do jeito que aconteceu, com a reverberação que está tendo ainda? E com me parece, esse efeito cascata também no Brasil, porque são tantos episódios maravilhosamente novos, assim, de reconhecimento dos brancos no poder à frente de certas empresas, inclusive de comunicação, abrindo espaços, flexibilizando o debate, inaugurando rotas de abordagem jornalística. Nas redes sociais, isso que a senhora falou agora, de estar durante um mês pilotando a rede do Paulo Gustavo com quase 14 milhões de pessoas, o Roda Viva discutindo durante mais de 2 horas racismo, de uma forma, eu diria, tão bem contextualizada, escolhendo a dedo quem vai falar o quê e de que maneira. Então, me parece, eu queria ouvir a opinião da senhora assim, o momentum,
né? Temos um momentum. Que momentum é esse em que nós estamos nos deparando com os mesmos lamentáveis episódios de violência racial, determinando, ao que parece, outros desdobramentos num gradiente diferente? Bom, eu penso que esse momento ele vem por conta do movimento que tem existido nos últimos tempos. Então, é importante de falar da importância dos movimentos como Black Lives Matter, que já está ganhando cada vez mais força. No Brasil, são tantos movimentos pautando essa questão. E o assassinato do George Floyd acabou fazendo com que mais pessoas enxergassem essa questão. Eu conversei com a Ruby Bridges, que foi uma senhora hoje, tem 65 anos, mas ela foi uma criança negra, né, com 6 anos de idade em Louisiana, nos Estados Unidos, a entrar numa escola branca, né? Tem toda registros históricos daquele dia, né? O quanto que a população supremacista branca ali ataca, os professores pediram demissão da escola, os pais tiraram todos os filhos, enfim. E ela disse uma coisa que eu achei interessante. Ela fala: esse é o maior movimento que está acontecendo depois do assassinato do Martin Luther King. Ela falou: a diferença, ela falou, é que nesse movimento de agora nos Estados Unidos tem pessoas brancas nas ruas. Uau. E isso me chamou a atenção. Ela falou: lá na década de 60 éramos nós as pessoas negras. Hoje existem pessoas brancas. Isso é fruto desses trabalhos históricos. Martin Luther King não morreu em vão, né? Ela disse. A gente não pode esquecer o quanto que isso fortaleceu ali uma consciência, e várias outras figuras, como Malcolm X e tantas outras, de um debate que foi crescendo e que as pessoas foram tendo maior consciência sobre esse debate. Isso é fruto desses movimentos, né? Ela vai dizer, que acabaram conscientizando o maior número de pessoas sobre essa questão. Então, eu diria que é um movimento, de fato, que vem ganhando cada vez mais força, né? Não é um momento, e, de fato, precisa existir uma mudança real, né? A gente não pode se ater novamente só ao repúdio moral, ou a gente achar, claro, a ação do Paulo é ótima, mas a gente precisa fazer mais coisas, né? A gente não pode parar ali, não, é só um momento, a gente vai falar e isso vai passar. E aí depois tudo vai voltar ao normal. É justamente por conta desse normal que foi instituído que a gente está lutando, o normal que assassina homens negros diariamente, é esse normal que naturaliza essas mortes. Então, eu entendo que são esses movimentos. No Brasil, a gente não pode negar o quanto os movimentos negros foram fundamentais para uma maior conscientização da negritude no Brasil, num país que foi fundado sob o mito da democracia racial, que não dava para saber quem é negro, essa ideia. E hoje você tem um maior número de pessoas conscientes da sua negritude, as próprias lutas históricas, os próprios avanços que existiram nas lutas raciais no Brasil nos últimos anos, fruto dessas lutas. Então, eu penso que são os movimentos ganhando mais força, mas que, de fato, a gente precisa... Isso fez com que mais pessoas se conscientizassem, entendessem a importância do seu papel nessas questões, mas, de novo, a gente precisa ir além, né? Porque... mesmo no Brasil, discutindo na mídia, né, a invisibilidade negra na mídia, isso precisa servir para que leve a mudanças concretas. Né? Colocar no debate público é fundamental. Porém, a gente precisa que, com essa discussão no debate público, existam mudanças concretas para que, de fato, a gente consiga avançar. Faltam 10 minutinhos. Eu tenho, basicamente, eu vou até antecipar as questões. Claro, o papo em 10 minutos pode ir para o lado que a senhora quiser, mas eu precisava entender se a senhora tem a noção assim exata de como surgiu dentro de você esse espírito, eu vou chamar de guerreiro, em favor de causas tão justas, urgentes, mas dolorosas, dado que, por tudo que a senhora explicou hoje, é um cenário ainda muito sombrio e hostil. Tem que explicar o óbvio. Tem que explicar o óbvio. Então, em que momento da sua vida surgiu a clareza, a clarividência, assim, olha, é para cá que eu vou e desse jeito?
Bom, acho que desde casa, né? O meu pai foi militante do movimento negro, foi militante sindicalista também em Santos, litoral de São Paulo. Meu pai foi estivador no Porto de Santos, foi um dos fundadores do Partido Comunista de Santos. Então, desde cedo, eu e meus irmãos, eu tenho dois irmãos e uma irmã, sou a mais nova, a gente não teve muita opção. Meu pai era muito rígido em relação a isso, da gente entender o que era ser negro no Brasil. E um homem que não teve oportunidade do estudo formal, ele estudou até a antiga oitava série, nono ano hoje, mas que tinha em casa, no quarto, a gente morava num apartamento pequeno em Santos, mas no quarto dele tinha lá uma estante com centenas de livros. Eu sou uma leitora fluente desde os 5 anos de idade. Meu pai sempre leu histórias, fez questão de apresentar para a gente uma outra história do Brasil. Ele levava a gente ao teatro, eu tenho memória assim, levava nós quatro, e aí, antes de começar a peça, ele falava, levantem. A gente levantava, já sabendo uma pergunta que ele ia fazer. Quantos negros tem aqui? A gente, só a gente, pai. É por isso que vocês têm que estudar. E a gente ficava... "Ah." Mas depois, quando eu cresci, eu fui ver o quão importante foi. O quão importante foi a época que ele era do Partido Comunista, e aí em Santos tinha um espaço chamado União Cultural Brasil-União Soviética. E ali eu aprendi a jogar xadrez com 6 anos de idade, participei de campeonato santista, ganhei medalha. Então, eu tive uma educação muito diferente do que geralmente pessoas como de onde eu venho têm, por conta do meu pai ser um homem com essa consciência, e à época também em Santos, a categoria dos estivadores mantinha uma escola, que era o Colégio Moderno dos Estivadores. Só podia estudar filhos e netos de estivadores. Então, os filhos da classe trabalhadora têm acesso a uma educação de qualidade. Então, eu tive por conta da organização daquela categoria à época, né? E que depois da privatização do Porto, infelizmente, as coisas não se mantêm. Eu acho que eu fui a última geração ali de filhos de estivadores antes da privatização do Porto em Santos. Então, eu tive essa educação muito consciente e que foi muito importante para a minha formação. E o segundo ponto, e meu pai botou de para aprender inglês desde cedo, era uma coisa muito... Ele tinha, só vai ser pela educação. E depois, no final da minha adolescência, quando eu conheci e trabalhei na Casa de Cultura da Mulher Negra em Santos, que era uma entidade, uma ONG, na verdade, tocada por feministas negras, que prestavam auxílio psicológico e jurídico a mulheres vítimas de violência doméstica, mas também faziam trabalho na área da educação. E ela tinha uma biblioteca lá enorme, que se chamava Carolina Maria de Jesus, e foi ali que eu descobri Toni Morrison, Sueli Carneiro, Jerema Werneck, tantas e tantas autoras negras que não tinham sido apresentadas para mim. Então, ali foi um outro divisor de águas na minha vida e que norteou, inclusive, as minhas escolhas acadêmicas. Então, a Casa de Cultura foi fundamental para a minha formação, e a partir daí eu fui coordenadora de cursinho popular em Santos, na universidade, na Unifesp, onde eu estudei, no campus de Humanas, onde eu estudei, a gente criou um grupo, um núcleo de estudos raça, gênero, sexualidade, o MAPO, e aí a gente fazia eventos dentro da universidade, grupo de estudo, grupo de pesquisa, seminários. Então, essa minha formação desde casa, aliado à Casa de Cultura da Mulher Negra, foi esse meu direcionamento. E também ler essas autoras negras, como a Lélia Gonzalez, que ensinou a nós, né, que o nosso legado não é só um legado de dor, é um legado de luta e resistência. Então, eu não quero ser uma... Claro que a gente vai viver pela dor porque a gente vive uma sociedade violenta, mas de não nos permitir sermos taxados só nesse lugar da dor. Eu não quero falar só do lugar da dor, eu quero falar dos livros que eu publiquei num país como o nosso, de ser uma autora, o livro mais vendido no Brasil. Eu quero falar também desse... E isso só foi possível porque existiram outras pessoas que pavimentaram esse caminho. Então, é sempre essa lógica coletiva. Eu sou uma mulher de candomblé, então o candomblé me ensina isso também. Essa lógica coletiva, de valorizar quem veio antes, e de entender o candomblé também é um excelente modo de pensar. É muito trabalho, ao contrário do que as pessoas pensam. Para sair ali um ritual, ali a gente, olha, às vezes fica noites virados e se trabalha muito. Mas candomblé também é festa, tem a hora da festa. Então, tem a hora do trabalho, tem a hora da dor, ali, do cansaço, mas tem a hora de celebrar. Então, olhar por essa perspectiva é importante porque nos dá outras possibilidades de existência, nos restitui de humanidade para a gente não ser fixado
só nesse lugar da dor, que é o lugar que querem que a gente fique fixado. Porque o Brasil não gosta de mulheres como eu. Geralmente que falam, se eu tivesse só reclamando, talvez, ou só falando desse lugar da dor, tudo bem. Agora, quando eu sento e quero pautar, quero escrever, assim, é muito metida. Ela é muito arrogante. Ela saiu do lugar. Então, é entender que é importante, sim, porque as pessoas têm que aprender a lidar com mulheres como eu, como tantas outras, que entendem essa importância de que não é só o lugar de dor, é o lugar de luta e de resistência e mais, de lutar para construir outras possibilidades de existência. Seu pai está entre nós ou já fez a passagem? Ele já fez a passagem. Aonde estiver, eu tenho a certeza que ele está com um orgulho enorme de você por testemunhar na outra dimensão tudo que a filha querida conseguiu construir até aqui e vai construir ainda mais. E graças a Deus você saiu do quadradinho e incomoda muita gente. Porque no jornalismo a gente diz, jornalista que não incomoda não está exercendo sua função social. Guardadas as diferenças, o que a senhora tem feito é notável. Eu fico assim muito feliz pela oportunidade que deu para mais de 4.000 pessoas aqui, foi a média da gente durante essa hora, de absorver seus conhecimentos, suas impressões sobre assuntos do momento e esses desafios que estão pela frente e que certamente a gente, quando fizer a nossa passagem, deixaremos, se Deus quiser, um país melhor do que aquele que a gente encontrou, porque o destino do Brasil, né, professora, não pode ser outro. É o destino da igualdade social, da igualdade racial, do respeito a todos os gêneros, todos os credos, todas as possibilidades de existir. E se o fotograma do momento é hostil, o filme se desenrola numa direção luminosa, graças a pessoas como você. Muito obrigado, de coração, pela aula, pela generosidade e pela facilidade de comunicar, por vezes, assuntos tão indigestos. Eu que agradeço a todas as pessoas que acompanharam e, sobretudo, a você. E eu falei, gente, não tenho nem roupa para falar com o André Trigueiro, que eu acompanho, que você vem fazendo um trabalho importantíssimo e fundamental, e corajoso, né? Como disse Oli Carneiro, que hoje é aniversário dela, saudações a quem tem coragem. E você é uma dessas pessoas que tem coragem. Obrigado, querida. Fica com Deus e que todos os orixás estejam protegendo sua retaguarda, abrindo seus caminhos, iluminando Axé. o seu passo. Tudo de bom. A nós. Deus. Um beijo. Tchau, Tudo de tchau. bom.